Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.sereducacional.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Ser Educacional e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro, e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz, diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Jânio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês em mais um evento de apresentação de resultados do Conselho Educacional, dessa vez do quarto vídeo. Vamos direto para o slide 4, onde destacamos os principais pontos do trimestre, que foi bastante positivo para a nossa empresa. Nesse período, conseguimos uma sólida captação de alunos no semestre, especialmente no ensino híbrido, e alcançamos bons números em termos de crescimento da base total de alunos e receita líquida. Isso nos possibilitou um crescimento significativo de 2 dígitos no EBITDA ajustado, por ano do desempenho de 2024, nas mesmas proporções. O principal destaque do trimestre foi a geração de caixa operacional líquida, que cresceu mais de 200% em comparação ao ano passado. Esse resultado nos permitiu acelerar o nosso objetivo de reduzir o endividamento financeiro em quase 10%, mesma base de comparação, além de diminuir ainda mais nossa alavancagem financeira. Esses resultados são, sem dúvida, importantes para a nossa estratégia de maximização na utilização de ativos, graças a um sólido programa de otimização operacional que implementamos nos últimos 2 anos. Isso nos permitiu retomar a distribuição de dividendos aos acionistas após 3 anos sem qualquer pagamento, refletindo a confiança que conquistamos na geração de caixa para os próximos anos e a nossa capacidade de reduzir o endividamento financeiro, mesmo com a retomada desses proventos. Estamos programando para maio um pagamento de R$ 9.600.000 em dividendos, dependendo, é claro, da aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no final de abril. Já no slide 5, destacamos a significativa melhoria dos resultados alcançados nos últimos 2 anos, decorrentes das diversas iniciativas implementadas desde 2022, quando iniciamos o nosso plano de otimização operacional. Observamos um crescimento expressivo, tanto no EBITDA ajustado quanto no lucro líquido ajustado. No entanto, o maior destaque é, sem dúvida, a geração de caixa operacional pós-CAPEX e o notável aumento na conversão de EBITDA ajustado em caixa. Esse aumento na geração de caixa foi fundamental para nos permitir reduzir nosso endividamento líquido em 9% esse ano. Certamente, facilitará uma nova diminuição em 2025. O aumento da base de alunos do presencial, auxiliado pela conquista de novas vagas de cursos de medicina, foram importantes nesse processo. Além disso, notamos uma sólida melhora na pontualidade dos pagamentos por parte dos nossos alunos, resultado da nossa estratégia de focar em cursos com ticket médio mais elevado, como os de saúde e direito. Essa abordagem também contribui para a melhoria das margens e da geração de caixa. No slide 6, apresentamos uma atualização sobre nossa expansão de vagas para o curso de medicina. Após a decisão da ADC 81, as novas vagas agora foram aprovadas por meio de portarias do MEC ou decisões judiciais, ainda sem trânsito em julgado. O gráfico mostra que para o vestibular de 2025-1, ofertamos 1.001 vagas anuais, o que representa um aumento de mais de 90% em relação ao primeiro semestre de 2024. Uma novidade desse último evento, quando apresentamos 881 vagas anuais em operação, foi a emissão da portaria para 120 vagas,
metade na portaria de São Luís, no Maranhão, ainda em 2024, e há cerca de 15 dias em Maracanaú, zona metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Por sinal, teve forte demanda na abertura do vestibular, ainda em março. Com 480 novas vagas em menos de um ano, uma empresa listada conseguiu mais vagas de medicina por meio da ADC 81 do que todos os nossos pares de estado somados. Como, sem dúvidas, bem-sucedidos nesse importante tema. Certamente ajudará a população brasileira a ter mais acesso a médicos, especialmente nas regiões do Nordeste e Norte, onde temos maior atuação. Dessa forma, entramos em 2025 com um aumento significativo no número de vagas de medicina, que será um pilar fundamental para a geração de resultados nos próximos anos, à medida que consolidarmos a ocupação dessas novas vagas. Já no slide 8, apresentamos os resultados operacionais do período, destacando o crescimento de captação de graduação no ensino híbrido de 16,7% e no ensino digital de 9,2%. Esse resultado é especialmente significativo considerando uma base comparativa forte do ano passado, onde também tivemos um desempenho favorável. O sólido desempenho na captação de alunos, aliado a uma performance positiva na rematrícula, permitiu um crescimento considerável em nossa base de alunos do ensino regulado, com destaque para o ensino híbrido, que cresceu quase 10%, conforme ilustrados nos gráficos. Slide 9. No slide 10, apresentamos nosso ticket médio, que também teve um desempenho sólido nesse trimestre, devido à redução dos descontos comerciais para a captação e ao aumento da participação da base de alunos de medicina e à implementação do programa Ser Solidário. No slide 11, apresentamos a distribuição da nossa base de alunos por área de conhecimento, destacando um crescimento significativo na participação dos alunos nos cursos de saúde. Atualmente, esses cursos já representam 64% da nossa base total do ensino híbrido e 45% da totalidade de alunos. Esse movimento estratégico é fruto de um planejamento cuidadoso dos últimos anos, especialmente com a reorganização do nosso portfólio de cursos. Aproveitamos nossa infraestrutura diferenciada de laboratórios e clínicas para expandir nossa oferta nessa área, criando um ambiente propício para o aumento do nosso ticket médio. É importante ressaltar que os cursos de saúde possuem um perfil de preço estruturalmente mais elevado, potencializa nossos resultados e gera maior resiliência na base de alunos para enfrentar possíveis cenários adversos nos próximos anos. Esses foram meus comentários iniciais. Agora eu convido o João Aguiar a compartilhar sua visão sobre os resultados financeiros. Obrigado, Jânio, e olá a todos os presentes em nosso evento de apresentação de resultados. Vamos agora ao slide 13, onde apresentamos nosso tradicional resumo dos resultados financeiros do trimestre. Os números apresentados mostram que este trimestre representa a consolidação de um ano de 2024 muito significativo para nós. Observamos o efeito combinado de aumento nas receitas, juntamente com a expansão das margens operacionais e financeiras, resultando em uma melhor e expressiva nos resultados desse período. É importante destacar que a expansão das margens observada ao longo do ano está menos relacionada ao aumento das vagas de medicina e mais ligada aos resultados do plano de otimização operacional que implementamos nos últimos 2 anos. Outro ponto relevante é que, nesse ano, não apenas aprimoramos substancialmente nossos resultados no DRE, mas também conseguimos melhorar de forma significativa nossa geração de caixa, além de reduzir a alavancagem financeira pelo 8º trimestre consecutivo, e a dívida financeira nominal quase 10% na comparação com o 4º trimestre do ano passado. Ao passarmos para o slide 14, apresentamos 2 gráficos que detalham os impactos não recorrentes ocorridos no trimestre, que foram superiores aos registrados nas últimas divulgações de resultados, e vale ressaltar que foi um trimestre atípico nesse sentido. O total de itens não recorrentes nesse trimestre foi de aproximadamente 70 milhões, mas é importante destacar que apenas 25% desses impactos tiveram ou terão efeito caixa durante o período ou é esperado para o ano de 2025. Dentre os principais impactos não recorrentes, podemos destacar 3 ajustes relevantes. Recálculos de arrendamentos, devolução de imóveis arrendados. Esse ajuste no valor de 17,4 milhões foi realizado para melhorar a adequação ao IFRS 16, principalmente pela baixa de imóveis devolvidos no período, de acordo com as normas contábeis. Embora tenha um efeito relacionado a períodos anteriores, na prática não apresenta impacto em caixa. Ajuste referente a PDD do FGFIES.
em função da ausência de apresentação de extratos compatíveis por parte da Caixa, para que pudéssemos manter nossos controles das contribuições ao fundo da forma como fazíamos até esse ano, aumentamos preventivamente essa provisão em cerca de 17 milhões, enquanto tomamos as medidas necessárias para obter as informações adequadas para continuarmos a fazer nosso acompanhamento de forma assertiva, considerando a PDD dos alunos do FIES que cumpriram o ciclo completo. Impairment e ativos relacionados a aquisições. Nesse ano, reperformamos os testes de impairment com o novo cenário de aumento de taxa de juros, que levou às taxas de desconto nas modelagens das aquisições realizadas ao longo dos últimos 10 anos. Como resultado, baixamos o valor de aproximadamente 20,6 milhões de ágio de várias dessas aquisições que estavam no limite de cobertura desse ágio, como a ABS, realizada antes do IPO, além de Unicet e CDMV. É importante ressaltar que, apesar de impactarem o lucro líquido contábil, esses ajustes não representam efeito em caixa. Nesse contexto, o Conselho de Administração decidiu retomar o pagamento de dividendos aos acionistas com base no lucro líquido ajustado por parte desses impactos não recorrentes. Essa decisão reflete nossa compreensão de que a capacidade de geração de caixa já nos permite alocar parte do capital que anteriormente era destinado ao serviço da dívida e à redução da alavancagem financeira, passando a partir de 2025 a ser uma parcela do lucro líquido ajustado para a remuneração dos acionistas. Isso é exatamente o que ilustramos no slide 15, que demonstra nossa geração de caixa operacional nesse ano foi significativamente superior à de 2023. Isso evidencia que temos uma empresa com uma base de alunos cujo perfil de crédito é muito mais consistente, o que nos permitiu aumentar nossa geração de caixa. Outro aspecto favorável é que a tendência para 2025 até o momento é manter os níveis de adimplência mais próximos aos do ano passado, em comparação com anos anteriores. Isso se deve ao aumento da participação dos alunos do curso de medicina em nossa base, além de termos uma proporção maior de alunos em cursos de maior valor agregado e com ticket médio mais elevado. Também temos adotado uma abordagem mais rigorosa na concessão de acordos, o que contribui para essa melhoria. Essas medidas têm se refletido positivamente em nosso prazo médio de recebimento, como podemos observar no slide 16, que mostra uma melhoria substancial a cada trimestre no PMR ex-FIES. Isso indica que nosso ciclo de pagamento está se aprimorando. Como resultado, nosso capital de giro também tem respondido de forma positiva, apoiando o nosso processo de geração de caixa pós-CAPEX. Isso nos permitiu reduzir o endividamento líquido em 9% na comparação ano a ano, que é o que vemos ao avançarmos para o slide 17. Esses fatores contribuíram e refletiram positivamente em nosso endividamento, que continua a diminuir. Ele se aplica ao nosso índice de alavancagem financeira, um tema que acreditamos ter sido bem abordado. Estamos gerando caixa suficiente para começar a reduzir nossa dívida de forma orgânica, por meio dos resultados das operações. Isso nos permitirá ajustar nossa estrutura de capital para enfrentar o atual cenário de juros elevados do Brasil. Para concluir os comentários sobre os resultados desse trimestre e passar a palavra de volta ao Jânio para as considerações finais, gostaria de destacar o slide referente ao CAPEX. Observamos um aumento em comparação ao mesmo período do ano anterior, resultando principalmente nos investimentos em laboratórios de saúde e unidades já existentes, com foco nos cursos de medicina, além dos investimentos nas policlínicas que foram finalizadas nesse trimestre. Obrigado, João. Antes de encerrarmos esta apresentação e passarmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de compartilhar com vocês nossos objetivos para 2025. Ao final de 2024, concluímos um amplo projeto de otimização operacional que demandou um esforço significativo da nossa equipe. Agora estamos prontos para iniciar um novo ciclo, focado na maximização da utilização dos nossos ativos. Vamos adotar um processo conservador de expansão, valorizando nossa marca e concentrando esforços em cursos com maior apelo no mercado, como os da área de saúde e direito. Estamos comprometidos com a melhoria contínua da nossa qualidade acadêmica e no fortalecimento dos atributos das nossas marcas nas cidades e regiões onde atuamos. Isso nos permitirá otimizar nosso ticket médio e a ocupação dos nossos prédios. Além disso, estamos retomando gradualmente a abertura de novas unidades, sempre em locais estratégicos, preferencialmente em shopping center. Essas unidades oferecerão uma abordagem integrada e omnicanal para cursos de ensino híbrido e digital, com uma estrutura moderna e enxuta, e o objetivo é garantir que essas operações
tenha o menor tempo de payback possível, priorizando regiões onde nossas marcas já são reconhecidas. O exemplo disso são as novas unidades que estamos abrindo a partir de 2025. A primeira na Zona Leste de Manaus, utilizando a marca Uninorte. A segunda em Bragança, no Pará, com a marca Unama. E a terceira em Florianópolis, onde a marca Fael é bem estabelecida. Essas unidades se juntam às operações que iniciamos no ano passado, em Curitiba e Porto Alegre, que demonstra que estamos fazendo uma expansão de capacidade bem controlada em locais com bom potencial, onde temos reconhecimento de marca e, portanto, não precisamos investir tanto em marca, contudo, onde não operávamos presencialmente. Esse processo já está trazendo resultados positivos e está nos apoiando na captação 25.1. Com o andamento até agora, podemos considerar que teremos um ciclo de sucesso proporcionando mais um ano sólido em termos de crescimento da base de alunos, já que estamos alcançando indicadores robustos de captação e rematrícula. Essa nova rodada de sucessos operacionais nos lembra da importância de manter nossa eficiência, fundamental para garantir o crescimento contínuo de nossas margens operacionais e financeiras pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, esperamos mais uma significativa geração de caixa, dessa vez apoiada pelo crescimento da base de alunos e pelas novas vagas de medicina que conquistamos, já mencionadas anteriormente. Por falar nisso, continuaremos nossa busca por mais vagas de medicina, seja por meio das liminares que estão tramitando junto ao MEC, seja pela nossa participação no programa Mais Médicos 3. Assim, seguiremos ampliando nossa base de alunos no curso de maior ticket médio do Brasil. Estamos, portanto, iniciando um novo ciclo operacional, reativando nossas iniciativas de crescimento orgânico, aliado a um trabalho firme de eficiência operacional. Nosso objetivo é continuar gerando caixa, reduzindo nosso endividamento e abrindo espaço para uma maior distribuição de dividendos a partir de 2026. Por fim, antes de abrirmos para as perguntas, vamos para o slide 21, onde apresentamos a atualização da nossa missão, visão e valores. Realizamos essa atualização com o intuito de alinhar todos os colaboradores da nossa empresa aos nossos objetivos de longo prazo. Nosso foco é intensificar nosso compromisso em oferecer uma educação que forme profissionais empreendedores, centrados em uma educação inovadora, promovendo prosperidade e transformação social para os alunos que frequentam nossas instituições. Com essa iniciativa, buscamos ser cada vez mais assertivos e reconhecidos como uma referência em educação superior no Brasil, especialmente nas áreas em que atuamos, mantendo o nosso compromisso com a qualidade de ensino e nossa responsabilidade social. Essa atualização é um passo significativo no desenvolvimento da nossa estratégia para os próximos anos, especialmente para 2025, que marcará uma nova etapa de crescimento e sucesso para os nossos acionistas. Abrimos agora para a sessão de perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão levantar a mão. Caso sua pergunta seja respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Por favor, Sr. Nagano, seu microfone já está liberado. Bom dia, Jânio, João, Rodrigo, obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas. A primeira é sobre se vocês podem dar um pouco de cor no desempenho do intake presencial e EAD agora no primeiro TRI, né? O presencial ele tem uma base comparativa difícil, mas assim, se vocês esperam manter uma taxa de crescimento de double digit. E a segunda pergunta é sobre a PDD. Então, se vocês pudessem explicar um pouco melhor assim, o que levou esse impacto na FGFS, porque a gente entende que já tinha um teto, né, de 27,5%, mas pelo que vocês escreveram, parece que teve alguma inconsistência nas informações da Caixa, então só para entender um pouco melhor. E excluindo esse efeito, se vocês esperam que a PDD deve continuar a reduzir ao longo de 2025 e qual nível deve convergir. Obrigado. Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a questão da captação e, em seguida, passo para o Aguiar para responder a PDD. Olha, a captação do presencial ela vem sendo bem robusta, como eu já disse no meu discurso inicial, bem acima do que a gente esperava. Nós estamos muito confiantes que vai ser mais um ano muito bom em termos de captação presencial. O EAD ele vem sofrendo um pouquinho mais, como vem sofrendo desde
depois que teve aquele crescimento acelerado pós-pandemia, ele se estabilizou e vem crescendo normalmente. Mas o presencial ele tem um crescimento robusto e a gente espera que seja uma captação muito boa. Só um detalhe, o Jânio comentou, a gente ainda está no meio do processo, ele não está concluído ainda, mas acho que as informações procedem. O único alerta aqui é que ainda falta uma parte aí do processo para completar a captação de verão. Pode falar, Guia? Vamos lá. Olá, Lucas. Obrigado aí pela pergunta. Acho que é importante fazer uma separação aqui, né, da PDD, dos pagantes normais, dos programas de financiamento que parceiros que a gente tem, e essa questão do FG-Fiéis, né? O FG-Fiéis ele tem um cap ali, um cap estabelecido em 27,5%. Todavia, tem operadores no mercado, no caso, a instituição financeira que opera isso, ela tem que ter controles, ela tem que ter cobrança dos alunos, principalmente daqueles alunos que já cumpriram um ciclo completo de todo o processo, ou seja, esse novo FIES vem desde 2018 e o primeiro ciclo completo de todos esses alunos foi no ano passado, né? No final do ano passado, ele se cumpriu no final do ano passado. E o que a gente viu foi eu diria assim, um descasamento muito grande entre as informações que vinham sendo prestadas no extrato da Caixa Econômica Federal para nosso controle e o acompanhamento que a gente faz. Como fiéis, né, a gente ainda tem uma representatividade bastante razoável e a gente entende que a regra do fundo ele é uma regra que permite que a gente entenda que essas contribuições que são feitas ao fundo, ela tem um acompanhamento, tem uma governança e tem efetivamente um controle. A gente vem controlando isso na unha ali desde que começou o processo. E a gente entende que esse cap de 27,5 ele é para perspectivas extremas e que não é o que acontece normalmente nos programas de financiamento que existem no Brasil, quando eles são bem cobrados e bem geridos. Então, a gente vinha fazendo essa provisão com base nos 37%, entendendo que ela fazia sentido dentro do contexto do 37%, dos 27,5%, entendendo que ela fazia sentido dentro do contexto do que vinha sendo apresentado pela instituição financeira. Todavia, a gente viu essas inconsistências recentemente e, de forma preventiva, a gente veio discutindo com essa instituição, com a Caixa, nesse período, entendendo o que estava acontecendo, né, podia estar acontecendo na Caixa Econômica para controle e para efetiva gestão desses valores, e de forma preventiva a gente subiu essa provisão para 50% dos 27,5%. Então a gente vai acompanhar o desdobramento disso junto à Caixa, todas essas diligências que estão sendo feitas junto à Caixa para poder prospectivamente olhar o percentual dessa provisão em relação ao total do cap do fundo garantidor, entendendo que, na nossa visão, 27,5% de inadimplência de alunos que ainda nem sequer cumpriram o seu primeiro ciclo completo e do começo do programa não faz parte dos nossos planos. A gente entende que a gente precisa estar acompanhando de perto, mas que essa PDD ela tende a estabilizar num patamar mais razoável. Tá? Na PDD do pagante normal, aí é sem alteração, é a dinâmica normal que a gente sempre veio reportando. Aí, Lucas, só para complementar a resposta, a PDD recorrente, oriunda do FG Fiéis, foi de 3 milhões, foi tratado ali dentro da própria PDD recorrente do quarto trimestre, que já dá uma luz aí do que significa mais ou menos aí esse impacto do FIES trimestralmente. É isso. Boa parte dos 17 milhões que a gente fez, boa parte da PDD que foram os 17 milhões que a gente fez, ele é referente a anos anteriores fazendo esse acompanhamento. Os 3 milhões é o que efetivamente representa do ano. Beleza, super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Por favor, senhor Marquezini, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. A primeira é um follow-up em relação à pergunta anterior do colega em relação à captação, né? Então, se puderem, né, ficou clara a questão de volume, mas se puderem comentar também em relação à dinâmica competitiva e como tem sido aqui né, a tendência de ticket, tanto no presencial quanto no EAD, acho que nos ajudaria, por favor. E a segunda é em relação ao ticket do ensino híbrido, né? Vocês comentaram aqui no release que houve um impacto, né, por conta de um maior número de alunos
pagando com desconto em função de pontualidade. Então, a gente gostaria de entender se essa é uma estratégia que a companhia vai utilizar ao longo de 2025, ou se a gente vai continuar a ver o impacto desse tipo, ao longo do ano. Por favor. Vamos lá, com relação a ticket médio vamos dizer assim, da parte concorrencial dessa captação de verão, o que a gente viu foi um mercado que vem melhorando a cada trimestre no presencial. Então, a qualidade do mercado ele tem melhorado e nesse ano a gente não tem visto nada diferente disso. É claro que tem uma participação nossa de termos devolvido prédios e estarmos mais tranquilos ali com ocupação de prédio. Isso faz com que comercialmente a gente possa ser mais conservador sem correr o risco de uma captação pior, por muitas vezes não participar de movimentos de uma cidade ou outra. Mas o que a gente viu nesse verão, até agora, ainda sem encerrar o processo, é um mercado muito saudável e que vai nos ajudar bastante aí na geração de caixa, né, que é o nosso objetivo principal. E por falar nisso, né, esse aumento de geração de caixa que a gente viu no ano de 2024 e que, ao que parece, enquanto a gente estiver vendo aí desemprego baixo, demanda forte para o setor de ensino superior, o aumento de pontualidade, ele de fato tem refletido numa redução no reconhecimento de receita, né? Porque o aluno que paga em dia, ele tem um desconto de mais ou menos 10% em relação ao aluno que paga no dia 30, né? Que seria o último dia possível de se pagar no mês de uma mensalidade. Isso acaba, de um lado, pressionando o ticket médio, mas, por outro lado, ele faz com que a geração operacional de caixa seja positiva, que eu acho que é o grande destaque aí do trimestre, haja visto que a gente conseguiu não só gerar um caixa juros de 50 milhões no ano, como a gente conseguiu, num período em que se paga 13º em férias, reduzir o endividamento em 20 milhões entre um trimestre e outro, e 70 no ano todo, né? Então, esse aspecto que impacta ticket médio, na nossa visão, ele é positivo. E aí, para completar a resposta, em relação ao que a gente vai ver em 2025, a tendência é que isso se estabilize. Por quê? Porque também, por outro lado, não parece que vai ter uma melhoria tão significativa assim de fluxo de pagamento. O fluxo de pagamento que a gente viu em 2024 já é bom. O fluxo de pagamento de 2025, a melhoria deve vir mais das vagas de medicina, que esse é um ponto importante, né? No resultado de 2024, as vagas de medicina geraram um pouco resultado em si, porque são primeira turma de ao redor de uma oferta de 240 vagas. Agora, a gente vai ter um 2025 com essas 240 vagas entrando em segunda turma, mas a oferta de primeira turma são as 480 vagas adicionais, ou as 1.001 que a gente publicou agora, e até o Jânio comentou, que é o caso de Maracanaú, que a gente lançou o vestibular em março e as vagas já basicamente foram esgotadas na primeira semana. Queria fazer só um complemento aí em relação ao ticket médio, o que o Rodrigo falou. Esse movimento de uma melhoria na adimplência, na pontualidade dos pagamentos, ele mascara um movimento que é extremamente importante nosso, que é a perspectiva da gente não estar mais dando descontos agressivos e descontos excessivos nas novas captações, ou seja, eu ainda tenho um resquício aí das captações que foram feitas, né, na pandemia e pós-pandemia, mas na medida em que isso sai e que entram as novas captações que estão sendo feitas com ticket médios maiores, isso é um movimento bastante importante para a empresa. Todavia, ele está mascarado exatamente por conta dessa maior adimplência dos alunos no dia 5. Mas é um movimento que, ambos os movimentos são movimentos salutares para a empresa. Super claro, Rodrigo e João. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, senhor Alves, seu microfone já está liberado. Bom dia, Jânio, Rodrigo, Aguiar, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado.
A primeira, com relação à medicina, vocês até davam aquela abertura antes no release. Queria perguntá-lo se vocês poderiam dar alguma cor com relação à performance ali no quarto trimestre, se receita e EBITDA performou acima do consolidado quando a gente compara o ano contra ano, mas para pegar uma cor aí com relação à performance do segmento, se tiverem alguma cor de ticket também seria interessante. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta pegando até o gancho no comentário do Rodrigo, né, que vocês estão um pouco mais tranquilos com a ocupação de prédio, qual que é a ocupação hoje da companhia e como que ela se compara antes desse ajuste aí que foi feito? Obrigado. Oi, Samuel, são boas as perguntas. O segmento a modalidade de oferta do curso de medicina, ela seguiu muito bem. A captação já tinha sido feita para as 240 vagas de fato ofertadas. Ela foi completada, se eu não me engano, em setembro. Os cursos os cursos todos por liminares, eles tinham sido postergados a captação para 25/1 e a gente completou a captação até fevereiro. E o que a gente tem para comentar com relação a. Ih, desculpa, esqueci a outra pergunta. Passando. A ocupação. Hoje a gente tem uma ocupação vamos dizer assim, das unidades legadas, da ordem de 85% a 90%, tá? Por que que eu falo isso? A gente lançou novas unidades e essas novas unidades, claro, tem bastante espaço para ocupar. Quando a gente- Só complementando, a maior parte dos nossos alunos ainda estudam à noite. A gente está chegando perto do limite de ocupação dentro do que a gente estava previsto. E uma coisa boa é que o que o Rodrigo já falou, como não há uma pressão por desconto tão grande quanto havia no passado, a gente pode fazer substituição de massa de aluno por ticket melhor. Então, nós vamos ter no futuro uma relação de ticket e ocupação muito melhorada e mais eficiente do que tivemos nesse período entre a pandemia até agora. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Mirela Oliveira, do Bank of America. Por favor, senhora Mirela, seu microfone já está liberado. Bom dia, Rodrigo, Jânio, Aguiar. Tenho um follow-up aqui da pergunta anterior em relação à medicina. Se vocês poderiam comentar um pouco se vocês sentem alguma diferença de ticket entre as vagas autorizadas por liminares e as que vocês já tinham anteriormente na base. E uma segunda pergunta em relação aos custos, né? A gente viu ali que teve um aumento de custos de pessoal. Vocês até comentam ali no release um pouco sobre o impacto do crescimento do presencial nessa linha. Vocês poderiam comentar um pouco do que vocês esperam em termos de margem bruta para frente, dado esse crescimento mais expressivo no presencial? Obrigada. Com relação à questão das vagas, a gente não viu. Todas elas têm tickets muito parecidos. A gente tem uma capilaridade muito grande. A gente tem vaga de medicina em Rondônia, na Bahia, Pernambuco. Então, todas elas ainda seguem o padrão de ticket que a gente tinha. Não está tendo pressão ainda com relação a ticket de medicina. A gente não tem nenhuma preocupação com o que está acontecendo agora. Tanto que, como o Rodrigo falou, a gente lançou o curso de medicina de Maracanaú há menos de 15 dias e ele teve uma procura significativa que as vagas vão ser preenchidas rapidamente. Ô, Mirela, bom dia, obrigado pela pergunta. Muito pontualmente o que aconteceu nos custos com o pessoal. Em 2023, a gente lançou o plano de concessão de ações mais ou menos no meio do ano. Então, a gente até o início de 2023, a gente não tinha essa perspectiva inicial da provisão que vinha sendo feita na medida em que ela foi cumprindo o seu período dentro da empresa. Quando a gente olha a questão do bônus da mesma maneira, a gente foi ajustando o pagamento do bônus na medida em que os indicadores, as metas foram sendo cumpridas por todas as questões das metas estabelecidas, mas principalmente pelos novos negócios. A gente teve um incremento nos novos negócios, novas unidades, que eles passaram a contribuir mais para dentro do EBITDA da empresa e, por consequência, na medida em que esses aumentos das operações dentro desses novos negócios foi acontecendo, a gente foi incrementando
pontualmente toda a parte de pessoal para poder dar suporte a isso, muito embora a receita proveniente ainda não tenha acontecido. Então, acho que esses foram os principais gatilhos que aconteceram agora em 2024. E aí, pensando especificamente na tua pergunta com relação à margem, ela vai ser uma margem muito parecida que a gente viu aí agora em 2024, tende a ser uma margem muito parecida do que a gente viu em 2024, em função de todas as melhorias operacionais que a gente conseguiu fazer ao longo desses 2 últimos anos e que tende a ser normal agora dentro da empresa. Mirela, só para dar uma perspectiva histórica, o que se viu ali no período pós-FIES, de uma desalavancagem operacional em função de uma perda de alunos, especialmente do presencial, e que tinha também um aumento de descontos de captação, que também ajudava na pressão do resultado, o que a gente está vendo já a partir de 2023, 24 e a tendência também em 25, é justamente o efeito oposto, onde a gente tem a realavancagem operacional, porque está aumentando o número de alunos por turma e ocupação de prédio, o desconto da captação que também tem caído, apesar de quando a gente olha os números, isso fica diferente por conta dos descontos de pagamento com pontualidade, que tem seu lado bom de geração de caixa, e as vagas de medicina. E aí a gente tem dois efeitos acontecendo na empresa. Um é a realavancagem operacional sendo montada, e isso vai, de acordo com as safras, melhorando, e o outro que são as vagas de medicina, que tem uma margem maior na medida que a gente entra em segunda, terceira, quarta safra e os cursos vão tendo ocupação completa das vagas, isso também ajuda na expansão, tá? Perfeito, muito obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Sr. Santos, seu microfone já está liberado. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas também. A primeira, eu queria voltar um pouco na questão do ticket, né? Assim, vocês tiveram esse aumento de desconto de pontualidade, porque os alunos estão pagando mais em dia. Isso foi um headwind aí no ano 2024, mas a gente já não estaria num ponto onde uma maior parte das pessoas já está pagando em dia, então em 25 esse headwind não deveria existir? Ou vocês acham que em 25 mais gente ainda vai pagar em dia? Só queria entender em que ponto que a gente está. Talvez 25 seja um ano muito mais benigno nesse sentido, que você não tenha esse efeito contra. Pelo menos queria ver se esse entendimento faz sentido, assim, o vento contra que... Eu tô falando vento contra em ticket, eu entendo que no caixa ele é muito positivo, mas só pensando no ticket. E a segunda pergunta é a questão de alavancagem, quer dizer, que o Jânio, numa das falas finais dele, falou, pô, o objetivo é gerar caixa, reduzir endividamento, abrir espaço para dividendos em 26. O que a empresa vê como um índice de alavancagem interessante, alvo, que a partir disso, abaixo disso não iria? Só entender um pouco mais essa perspectiva. Obrigado. Ô Marcelo, acho que a primeira pergunta tem tudo a ver. Eu acho que a turma que olha a caixa vai dizer que, infelizmente, a tendência é, de fato, uma estabilização do desconto de pontualidade, porque, a não ser que a economia melhore muito, a pontualidade está chegando num ponto interessante para a gente. E quando a gente coloca as vagas de medicina, isso certamente também vai aumentar a geração de caixa. Então, acho que para quem olha mais caixa, tem esse lado da pontualidade já ter melhorado, e aí o espaço para melhorar não é tão grande, mas tem o alento das vagas de medicina. Do lado contábil, sim, eu acho que a tendência geral agora passa a ser um aumento de ticket por causa não só da estabilização da pontualidade, mas também porque no primeiro trimestre a gente tem captação integral de ser solidário. E o ser solidário, ele não reconhece mais aqueles descontos que a gente tinha sazonalmente, e isso deve auxiliar bastante aí no reconhecimento de um ticket maior. E também tem o lado comercial, que a gente tem sido com sucesso aí mais conservador e com menos impacto aí na parte de P&L, né? Isso favorece bastante. Complemento.
Um complemento rápido aqui, Marcelo, obrigado pelas perguntas. Essa melhoria na pontualidade, ela passou a ser mais observada efetivamente a partir do segundo semestre. Então, se a tendência dessa melhoria acontece para o ano, a gente tem ainda um impacto do primeiro semestre relativo a toda essa melhoria de pontualidade. Então, ainda tem vamos dizer assim, um ganho do ponto de vista geral aqui na empresa e, obviamente, ainda uma certa falta de visibilidade disso no ticket médio líquido final, tá? Com relação à alavancagem, de fato, a gente está passando a gerar muito mais caixa recentemente, por tudo que já foi falado, e a expectativa nossa é que essa alavancagem ela vem aí para um patamar mais próximo a uma vez EBITDA, talvez não ainda esse ano, mas um pouco acima, mas a expectativa é que ele fique um pouco abaixo de uma vez EBITDA, que a gente entende que é uma alavancagem bastante saudável, bastante segura, e que habilita a empresa para novas avenidas de crescimento aí nas janelas de oportunidade que elas aparecerem, entendeu? Então, acredito que esse patamar aí, muito próximo a 1%, a uma vez EBITDA, ela é um patamar buscado pela empresa e que é factível dentro de tudo que a gente está fazendo. Tá joia? Muito claras as respostas, obrigado. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renan Prata, do Citi. Por favor, Sr. Prata, seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado por ter pego minha pergunta aqui pelo espaço. Na verdade, são alguns follow-ups bem rápidos, né? Ali no FGFIES, não sei se eu entendi muito bem, mas você tem uma provisão de 17 milhões que é não recorrente devido a períodos anteriores, e ali você roda com a provisão, sei lá, perde 3, 4 milhões nesse quarto tri, né? Esse 3, 4 milhões já é os 50% de 27,5. Se eu estou correto, beleza. Então, assim, a gente deve assumir isso daqui para frente, until, sei lá, até novas atualizações aí da caixa ou alguma coisa nesse sentido. Beleza, eu já vi que a Guiar aqui me confirmou. E a outra, eu queria entender um pouco do, assim, o índice de evasão do EAD, ele foi muito bom, né? Caiu 8 pontos percentuais. Eu estava até olhando aqui o histórico. Eu acho que talvez tenha sido aí o melhor semestre nesse indicador. E vocês explicam um pouco no release, mas eu queria entender um pouco assim, o que vocês estão esperando para esse indicador daqui para frente, se foi alguma coisa pontual ou se o ajuste aí foi mais estrutural. É isso, pessoal. Obrigado. O Aguiar já confirmou contigo que está certo o seu ponto. A única coisa que eu queria lembrar aqui é que o FIES ele é cada vez menos relevante daqui para frente no resultado inteiro da empresa. Então, o incremento de PDD que aconteceu recorrente no trimestre, ele tende a ter um impacto menos relevante, porque a receita a ser reconhecida de FIES daqui para frente também está perdendo força. Com relação à evasão, nós fizemos uma mudança estratégica já há algum tempo na nossa forma de atuar no EAD. Nós, já há uns bons 3 anos, reduzimos muito a oferta de cursos 100% online, e isso fez com que a nossa base de alunos tivesse uma resiliência maior, e a gente passou a trazer alunos com menos desconto. E é por isso que, quando a gente olha os resultados de EAD desse ano, o ticket médio tem subido, que é justamente o aumento da participação dos alunos de saúde nesses cursos. E aí o EAD nosso, ele começa a se comportar de uma maneira mais parecida com o que o presencial, e isso explica o porquê da nossa taxa de evasão ter caído. A mesma coisa a gente fez com pós-graduação, a gente parou de oferecer os cursos com ticket médio muito baixo e sem aulas ao vivo, e a gente passou a focar em ter menos alunos da pós-graduação EAD, mas com ticket médio melhor e uma resiliência de base mais interessante. Legal, pessoal. Obrigado. Bom dia. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Jânio, pode prosseguir. Agradecemos a todos pela participação em nossa divulgação de resultados e a nossa área de relações com investidores estará à disposição para fornecer mais esclarecimentos caso julguem necessários. Boa tarde.
Bom dia a todos. A videoconferência da Ser Educacional está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.